Graças a Paz, nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Boa tarde, tudo bem? Enfim, né, havia falado no dia anterior que talvez seria o último daquela série, né, The Revelation for Revolution, mas enfim, falei que também que estava aos critérios do Senhor, e o Senhor mais uma vez me estimulou, me motivou a fazer mais uma meditação, né, mais uma reflexão aqui, né, e daí vim eu novamente fazer mais uma meditação, tá bom? Dessa vez, né, tá intitulado A Tua Cara é de metal ou é de pau, né? Vamos lá, a gente vai meditar a respeito disso, né? Vocês vão entender no decorrer da meditação, tá? Não se preocupem em saber o porquê desde o início, não, porque enfim, tá o título, vocês vão entendendo talvez mais pro final a razão dessa meditação, desse título, né? Mas vamos lá, vamos fazer uma oração antes de iniciar. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te glorificamos, sim, porque Tu és um Pai presente, sim. Quando a gente acha que realmente não temos ninguém do nosso lado, que, enfim, parece que está tudo contra, parece que, enfim, não temos mais força, não temos mais, enfim, não temos mais expectativa. Tu sempre nos surpreende, porque normalmente Tu é pai dos pequeninos, Tu é pai daqueles que estão desamparados, aquele que não tem ninguém, assim, só tem a Ti. Sim, e Tu és um pai presente, que em todas as aflições desses pequeninos, Tu estás presente, enxugando as lágrimas, sim, pegando na mão, pegando no colo, porque sim, Senhor, muitas das nossas angústias, em que nós, quando pensávamos que por nós tudo estaria acabado, e sim, de fato, por nós estaria, se não fosse Tu, Senhor, nos pegar pela mão, levar no Seu colo, como aquela ovelhinha machucada, ferida, que o bom pastor leva para a sua casa, para sarar, para curar, para fortificar, para limpá-la. Glórias a Ti que podemos contar com um Pai presente, que és Tu, em que nos acolhe em todas as nossas aflições, ó Deus. Glórias a Ti que Tu és um Pai bom e poderoso, Senhor. Sim, para acalmar todo o mar, toda a tribulação. Tu é poderoso, Senhor, e eficaz, Senhor. Glórias a Ti, nós Te adoramos, Te glorificamos, ó Pai maravilhoso que Tu és, Senhor. Glórias a Ti. Pai, suplico a Ti em nome de Jesus, em nome de todos aqueles que o Senhor me confiou, em nome de todos os Teus escolhidos, em nome de todos os Teus filhos, ó Deus, que Tu derrame Teu Santo Espírito sobre nós e que nós venhamos a saber aquilo que é do Teu agrado. Venha falar conosco, Senhor, venha pela graça do Teu Santo Espírito. Venha falar aquilo que Tu quer que saibamos, que eu aqui me diminua sendo porta-voz, Senhor, dessa Tua reflexão, que eu não venha falar das coisas minhas, que eu fale do que é do Teu agrado somente, Deus. Que eu me diminua para que Tu, Senhor, resplandeça aqui. Vem, Senhor, unge-nos com Teu Santo Espírito e fale o que é do Teu querer para conosco, Deus. É o que nós clamamos a Ti em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Eu vou ler lá essa meditação, gente. O texto base dela é Isaías, profecia de Isaías. Sabe que Isaías era um profeta, né? E profeta principalmente para esses dias, porque a maioria das profecias dele é para esses dias, para os últimos dias, né? E de fato, vou ler aqui uma que sim, para esses dias, né? Para entendermos a razão, né? A gente está um tempo doido, todo mundo sabe disso, um tempo louco, né? E essa profecia de Isaías explana a respeito da loucura que estamos vivendo nesses dias, né? Mas vamos lá, vamos ler o texto.
E claro, é muito simbólica, é muitos símbolos, muitos. E no decorrer dela eu vou explicando os símbolos, tá? Vou meditando, explicando e é uma meditação mais explicativa a respeito dessa profecia. Porque não adianta o profeta falar e a gente não entender nada, né? Ela só terá seu efeito efetivo mesmo, uma vez que a gente entende o que o profeta falou, né? Então, claro, eu vou buscar explicar os símbolos dessa profecia, que é tratada muito a respeito de símbolos, tá? Vamos lá. Profecia de Isaías, capítulo 40. Vou ler o capítulo inteiro, tem 31 versículos, vamos lá. Console o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Enfim, né? Fale a quem? A Jerusalém. Quem é Jerusalém? A cidade, ou seja, o coração em que Deus quer habitar, né? A gente sabe que, né, o Senhor, assim como um pai disciplina seus filhos, assim também como proferiu, né, a Davi, na aliança dele, quando olha Davi, vou fazer uma aliança com você que nunca fiz com ninguém. Assim, sempre quando o meu povo virava as costas para mim, eu também virava as costas para ele e quebrava a aliança, mas com você vai ser diferente. Vou fazer uma aliança com você eterna. Pode ser até que a sua descendência vire as costas para mim, eu punirei com vara, mas terei misericórdia, né? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quem é misericórdia? Jesus Cristo é misericórdia, né? Enfim, então essa profecia é para aquela descendência de Davi. Quem são eles? Os escolhidos, os filhos de Deus. Afinal, Davi é um escolhido, né? E todo aquele que é filho de Davi, espiritualmente falando, é um escolhido para Deus, para ser filho de Deus. Um homem segundo o coração de Deus, né? Um homem como Deus gostaria que fôssemos, íntegros, né? Enfim, então é para aquele que é predestinado a ser filho de Deus. Então vou ler novamente para que realmente fique entendido isso. Console o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Enfim, a gente sabe que o Filho de Deus, uma vez que sai da presença do Senhor, para retornar à presença do Senhor, precisa de realmente vara, dor, disciplina, né? E de fato, estamos vivendo um tempo tribuloso, muito tribuloso, para que nos voltemos ao Senhor, né? Mas claro, assim como a promessa que temos, a última e a maior e a gloriosa promessa que se tem, o sofrimento do tempo presente não se compara com a glória que há de vir, sim. Essa profecia trata-se para os últimos dias, em que essa punição sobre os pecados da iniquidade, uma vez que é atingida a glória do Senhor, o objetivo do Senhor de ter todos os céus debaixo das suas asas, sim, essa punição será retirada, entendeu? E vamos lá, né? Então, mensagem de consolo, olha, ele está tirando mensagem de consolo, gente. Ou, em resumo, o sofrimento do tempo presente não se compara com a glória que há de vir. Pronto, vamos lá. Uma voz clama, no versículo 3, uma voz clama, no deserto, prepare o caminho do Senhor. Deserto, né? Deserto é um lugar de dor, espiritualmente falando, né? De quebrantamento de coração, né? Ou seja, conforme lá aquele processo em que o cristão passa através dos rios que difunde do Éden, sendo o segundo rio, o segundo rio de arrebentamento, o rio Gion, arrebentamento das águas, realmente, nos piores dias da nossa vida, nos dias de angústia, aquele dia que a gente quer que abre o chão e a gente cai, né? No deserto onde o Senhor nos encontra, né?
E de fato, gente, pode ver na Sagrada Escritura, todos aqueles que o Senhor teve encontro pessoal e proferiu salvação, estava tudo arrebentado, estava nos seus piores dias, né? Seja bandido na cruz, seja mulher adúltera, prostituta, seja, enfim, eu também todos aqueles que estavam condoídos com as suas limitações físicas, ou seja, o cego, enfim, vocês lembram muito bem, né? Aquela hemorraíza, enfim, todos estavam quase que nos seus piores dias de vida, assim como num deserto. Então, claro, o Senhor não se agrada da dor dos seus filhos, mas usa da dor para um bom propósito, sabe? Sabe que hoje tem um pensamento, uma cultura de vida plena, que viemos aqui para viver plenamente, feliz o tempo todo, como se aqui fosse nossa casa definitiva, né? E às vezes sabotamos esse sofrimento. Eu estou tão triste hoje, quer saber? Eu vou para o shopping gastar, quer saber? Eu vou para a praia. E não entra no quarto, não fecha a porta, e não ora ao seu Deus no secreto do seu coração, sabotando o processo do Senhor, que realmente permitiu você estar quebrantada para buscar. Quem é que falou, vinde a mim todos vós que estáis com um fardo pesado e eu vos aliviarei, tirarei esse jugo pesado sobre vocês e te darei um jugo leve. Quem que falou? O Senhor Jesus Cristo. O que tem que fazer? Ir até Ele. Como que devemos meter Ele? Entra no seu quarto, fecha a porta e ora ao seu Deus no segredo do seu coração. Porém, muitas das vezes sabotamos isso. Vamos pescar, vamos para a praia, vamos... E de longe pensamos em entrar no quarto, fechar a porta e orar ao seu Deus no secreto. O que o Senhor tem que fazer? A punição continua. Se o objetivo de Deus de nos encontrar não foi alcançado, claro, vai pesar a mão dele mais ainda. Essa vara não adiantou, tem que pegar uma vara mais pesada, né? Enfim, né? Fica aí para realmente se refletir na sua vida. O seu processo de dor, quem que você tem buscado? É o Senhor aquele que realmente pode aliviar suas dores ou as coisas do mundo? Que realmente pode ser que anestesie, mas não tira a causa dessa dor, não. O único que pode tirar a causa dessa dor é o Senhor Jesus Cristo. Como que você encontra Ele? Ele falou, olha, quando vocês querem orar, de fato, voltamos a Ele em oração. Quando vocês querem orar, Mateus 6, Ele explicou, não faça como os hipócritas, que ficam de pé nas sinagogas e nas praças para serem vistos. A recompensa deles já receberam. Faça o seguinte, entra no seu quarto, fecha a porta e ore ao seu Deus no secreto. Onde é isso? No seu coração. Falar o quê? Se não tiver palavra, só chore. Deus sonda o seu coração. E às vezes as lágrimas têm mais efeito do que palavra. Por quê? Romanos 8, 26, fala que o Espírito Santo ora em nós, em gemidos inexprimíveis, quando a gente não sabe o que orar. Quando a gente está só chorando, quem está gemendo? A alma. E não tem expressão sonora, verbal, não. Tem expressão na alma de dor, de angústia. É inexprimível essa expressão da alma, inexprimível verbalmente. Mas Deus sabe, Deus sonda o coração. E já é o Espírito Santo orando, as lágrimas já é o Espírito Santo orando. Então permita-se entrar na presença do Senhor. Se for só para chorar, chore na presença dEle, que já terá grande efeito. Sabe-se você que o Senhor Jesus Cristo entrou na presença do Senhor suando sangue e falou, Pai, se possível, faz de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E você acha que Deus passou a mão no cabelo de Jesus Cristo? Não. Você acha que Deus mentiu para Jesus Cristo? Não. Ele levantou dali sem o suor de sangue, porque quem o consolou? O Pai. Entende? E se você fez isso, ele suando sangue, você acha que você não pode fazer para a sua pequena tribulação em relação à tribulação de Jesus Cristo? Sim, pode. Né? Vamos lá. Versículo 3. Uma voz clama, no deserto prepare o caminho do Senhor, no ermo faça uma estrada reta. No ermo é lugar que não tem habitação, ou seja, lugar desértico, né? Esse coração vazio, né?
Geralmente quando a gente esborracha no chão, quando ele não tem Deus, né? Filho pródigo, por exemplo. Quando ele nem a comida dos porcos ele tinha para comer, daí sim. Ele não ficou zanzando para lá e para cá, não. Daí ele quer saber, eu vou me arrumar. Eu vou voltar pro meu pai. Eu falo, pai, pequei contra o céu, contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Contra Deus do céu, contra ti, já não sou digno de ser chamado seu tio. Deixa eu, pelo menos, ser um dos seus servos. Ele foi direto pro pai, foi reto pro pai. E que fala aqui, ó. Vamos lá. Uma voz clama no deserto, preparem o caminho do Senhor. No ermo faça uma estrada reta para o nosso Deus, reta, direta para o nosso Deus. Corre para Jesus, clama por misericórdia para Ele, fala que nem o cego, Jesus, cego Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Fala para Ele. Você acha que Ele, como promessa dele, vinde a mim, Ele que prometeu, vinde a mim, todos vós que estão com fardo pesado. Eu vos aliviarei, tirarei esse jugo pesado sobre você e vos darei um jugo leve. Corre para Jesus. O que você está perdendo tempo chorando na beira da praia, olhando longe lá, pensando enfim, na vaca que atolou no brejo lá. Não dei leite derramado, corre para quem pode resolver, não fica voando no mundo da lua, não. Corre para Jesus, Ele sim tem o socorro efetivo. Ele prometeu e Ele cumpre. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para voltar para trás, não. Tudo que Ele está escrito na Bíblia, Ele cumpre. Então, se você fica zanzando para lá e para cá e não encontrou nada que realmente seja efetivo para sarar a sua dor, olha, corre para Jesus, Ele vai sarar a sua dor. Vamos lá. Tá. Versículo 4, né? Todos os vales serão levantados. Que é vales? A parte mais baixa da terra, né? Vale, a parte mais baixa da terra é vale. E posso ser considerado assim, vincular aos humildes, aos pequeninos, ao pó da terra, às menores partículas da terra, aos humildes, aos quebrantados de coração, a promessa que eles serão levantados, da mesma forma como a promessa que se tem que os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados. Porque de fato, gente, de onde vem a tribulação que a gente vive? A gente vai ver aqui em seguida de onde a gente vem. Mas normalmente, gente, o pobre é afligido nas suas tribulações, por razões daqueles que são superiores, né? Normalmente. Por que um pobre talvez nunca foi num hotel, nunca entrou num restaurante e fica olhando, querendo olhar aquilo, querendo entrar no restaurante, querendo entrar no hotel, querendo ir num clube, querendo fazer uma viagem? Por quê? Afinal, os recursos desse planeta são abundantes. Talvez porque alguns, apesar de quase nunca trabalhar, tem muita abundância. Enquanto muitos trabalham e nada tem, né? Enfim, todos os vales serão levantados. Isso aqui é uma profecia, gente. Você sabe que Deus falou, Ele faz cumprir. Todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é monte? Colina, o altivo, orgulhoso, né? Vocês vão ver como vai ser rebaixado aqui nessa profecia mesmo. Vamos ver. O que é tortuoso será retificado. Você está zanzando para lá e para cá, gente, né? Que nem barata tonta, tá pulando em um monte de galho tentando resolver seu problema. Segue reto para Jesus. Olha para Jesus. Olha para Ele, Jesus. Olha para aquilo que Ele falou. Cola nele. Te garanto. Você não vai ter tempo, você não vai perder não, gente. Pelo contrário, isso aqui é algo que é efetivo. É só Deus na causa mesmo, gente.
Nós estamos vivendo os dias que é só Deus na causa. Olha para Jesus, olha para o que ele falou, tá? Olha ele naquela cruz lá. Vê ele sofrendo, como que ele sofreu, o que que ele fez. Até o último prego foi caladinho, como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro. Né? E depois do último prego, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Pronto. Se você já fizer isso, pronto. Já é, olha aqui, 80% do caminho andado. Se você fizer isso, tá? Você não consegue, olha mais para ele. Assista o filme Paixão de Cristo, você vai ver. Você vai ver. A sua tribulação perto da dele, eu te garanto, é mamão com açúcar. Tá? Ele vai te mostrar. Vai te dar força, vai te dar motivação para você enfrentar a sua tribulação. A sua tribulação perto da dele é mamão com açúcar. A tarefa de casa que ele nos deu, se der um tapa numa face, oferece outra, ou seja, não é para fazer papel de palhaço, não, perdoar. Ou seja, se você for agredido verbalmente, fisicamente, por atitude, moralmente, ou se você for, enfim, se te roubar a túnica, deixa que leve a capa, não é para fazer papel de palhaço, é para perdoar. Ou seja, se você for injustiçado, né? De qualquer forma, injustiça, você fez o bem e recebeu o mal em troca, olha para ele, perdoa, né? Se você foi oprimido, ou seja, se te forçaram a dar 1 milha de 2, não é fazer papel de palhaço, para perdoar, né? É uma forma de perdoar. Não releve essa agressão. Olha para ele. Qual opressão, humilhação, desprezo, perseguição você está sofrendo? Olha para ele. Ele viveu tudo essas coisas. Afinal, foi injustiçado, foi oprimido, foi humilhado, enfim, foi violentado. Tudo isso da pior forma possível que um ser humano pode sofrer, tá? Então, gente, se você está com dificuldade de fazer essa tarefa de casa que ele deu, olha para ele. Você vai ver, só de você ver, você vai ver que perto da dele, a sua, é mamão com açúcar, tá? Então, se você quer ver um exemplo de referência, ele deixou. Assista o filme Paixão de Cristo, eu tenho que deixar nos links aí dos meus vídeos as cenas do filme Paixão de Cristo. Olha lá, você vai ver, você vai sair já mais leve. Você vai realmente, essa tribulação aqui não é nada. Vamos lá. Vamos lá. Então todos os olhos serão levantados, profecia, enfim, aquele humilhado será exaltado, e todos os montes e colinas serão rebaixados, o orgulhoso, o exaltado será humilhado, né? O que é tortuoso será retificado, vai correr para Deus, não tem outra saída, gente, não tem outra escapatória. Se você quer sobreviver, gente, é para Deus que você tem que correr. Porque, ou para onde você vai correr então? Senhor, só Tu tem palavra de vida eterna, para onde você quer correr? O Rei da Glória, o dono da eternidade, para onde você vai correr então? Só Tu, Senhor, só Tu tem palavra de vida eterna, para onde você vai correr então? Me fala, onde que está escrito aí? Algo realmente comprovado que sim, tem sua eficácia, sim, que vai dar certo. Não tem, gente, é só para Deus, só para Jesus, ou não sei para onde você vai. Enfim, mas eu sei que se você quer chegar a algum lugar, é para Deus que você tem que correr, para Jesus. É reto para Ele. Não fica dando bota não, em cima do muro, dando tipo, em zigue-zague em cima do muro não. Vai para Deus, corre para Deus. Os lugares ásperos serão aplanados, né? Essa rispidez aí, né? Essa arrogância vai se tornar suave, manso, né? Porque de fato, gente, Ele nos mostra como ser manso, né? Ele nos mostra diante realmente daquele cenário de dor, que o nosso orgulho, o nosso altivez, nossa rispidez não é para nós. Que
Realmente, o nosso formato que Deus quer para nós é mansidão, né? É suavidade na forma de tratar as pessoas. Não é pisando, não. Versículo 5. A glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade haverá, pois a boca do Senhor diz... Ah, isso aqui está falando que a boca do Senhor... Você acha que não vai acontecer? Ah, mas vai. E eu te falo, não tá longe não, tá? O pior é que ele não quer ver, os sinais estão tudo escancarados aí, escancarado, né? Vamos lá. A glória, o que é a glória do Senhor? O objetivo dele. O objetivo que ele quer para a criação da obra dele será alcançado, né? A glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade verá, pois a boca do Senhor disse. Falou, tá falado, irmão, né? Uma voz diz, proclame. E alguém pergunta, que hei de proclamar? Toda a humanidade é erva, e toda a sua glória como flor do campo vai passar, gente. Ainda que você fica 100 anos, que não é nada perto da eternidade, não vai passar. Tudo aqui que vocês estão vendo, enfim, o que você quer ter tanto apreço por aqui se você não vai viver mais de 100 anos? E depois disso? Aí está a questão. Depois disso é eterno. A glória é eterna, né? Proclame, e alguém, que toda a humanidade, que hei de proclamar? Toda a humanidade é erva, e toda a sua glória é como a flor do campo. Como é que você alcança? Glória sua aqui. O que é a sua glória? Ah, eu quero fazer uma faculdade bem bacana, casar, uma família bem legal, comprar uma mansão, ter uma casa na praia, enfim, o céu é o limite para mim, né? Ó, te falo, a eternidade não tem limite. E o céu, a eternidade é o céu, tá? E na real, a sua glória aqui é muito pequena, perto da glória de Deus, que é eterna. Bora lá. Tá. Versículo 7. A erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Gente, só Deus soprar ali, pronto, acabou. Vem, filho, vambora. Mas é assim. É bem assim, gente. A vida da gente é tão sutil, gente. Um fôlego de vida. Ele fala, o que você está querendo? Você não sabe o dia de amanhã. Você não pode acrescentar um côvado nos seus dias. É isso a questão. Então, se realmente você quer ser efetivo no seu objetivo de viver, é aquele que dá vida e vida em abundância. Vida e vida eterna, tá? Se você quer mendigar vida aqui, porque na real, gente, a gente tá vendo um cenário muito evidente que ter não é significado de viver. Às vezes, a gente vive para trabalhar e não trabalha para viver, né? Ou seja, vive para ter e não usufrui do que tem. A gente está vendo um cenário muito evidente de que a razão do ter não leva uma vida plena. Talvez leve uma vida angustiante, tribulosa, briguenta, vazia, sem sentido. Mas vida plena, contente, feliz, em paz, dificilmente. Não estou falando que não é possível, porque o próprio Jesus Cristo falou. É possível sim, tem possibilidade. Tá, tem possibilidade. É mais fácil um camelo entrar num buraco de agulha do que um rico
entrar no reino do céu. Ou seja, e na real, gente, entrar no reino do céu, o reino celestial, já se entra aqui. O reino, o que é o reino? É a presença de Deus. Se você está com o rei, você está no reino, né? E realmente, a paz que Deus pode dar, só se você estiver no reino dele, só se você estiver com o Espírito Santo no seu coração. Se você estiver se relacionando mais com o Espírito Santo. Aí sim você consegue ter paz. Caso contrário, gente, a carne, o que é? O resultado dela, o salário dela é a morte. Tudo acontece em tom de morte, né? Pânico, medo, depressão, ansiedade, insônia, enfim, tudo que é coisa que você está com a alma amargurada, tristecida, pálida, enfim, sem vida é morte. É o inimigo que está dando para você, né? Tá. Versículo 8. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Você sabe que no início era a palavra, o verbo. O que é Deus? Deus é Espírito. Espírito Santo. Enfim, Deus é eterno, tá? Então, traduz aqui, ó. A palavra do nosso Deus, a razão do nosso Deus é eterna. Permanece para sempre. O que quer dizer isso? Se você está amparado com as coisas, a razão daqui dessa terra, isso aqui vai passar. Ó, tá vendo aquela verde ali? Um dia ela tá verde, outra tá seca, depois não existe mais. Pronto, acabou. Cessou ali. Mas aqueles que esperam no Senhor viverão eternamente. Viverão amparados por Senhor em paz aqui e viverão na glória eternamente. Pronto, é isso. Se o Espírito Santo está colado no você, pronto, ele vai grudar no você e levar você para cima. É isso, porque ele é eterno. Você vai para o lugar onde ele está, lá que é eterno. Mas se você está amparado na tua glória aqui, nesse lugar assim, nessa imundícia aqui, tá? Vou falar bem a verdade, porque realmente, sondando os corações, gente, sondando os corações, sabe? Que Deus sonda os corações, a espiritualidade é sondar os corações, é dos corações, das almas, né? A gente vive numa imundícia aqui, tá? A mansão dos mortos, pronto, acabou. Tá. Tá, versículo 9. Ó Sião, o monte que o Senhor quer estar, uma vez que os humilhados serão exaltados, Sião é um monte que agrada ao Senhor, onde realmente podemos adorá-lo em espírito e em verdade, uma vez que os humilhados serão exaltados. Então você que pisar em você, oprimir você, você encontrou o Senhor e Ele te engrandeceu com a presença, com a graça do Santo Espírito. E sim, o Espírito Santo habita em você. Espírito quem? Espírito Santo que estava em Jesus. Jesus habita em você, assim. Onde que Deus quer habitar? Em Jerusalém. Oh, Jerusalém. Monte Sião. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade ao Pai. Realmente. E você que foi humilhado, pisado, e Deus o engrandeceu. Não estou falando na altivez, na mitidez, não, gente. Falou, vem aqui, você é meu filho, vou cuidar de você. Né? Você é meu protegido, você é meu ungido. Né? Ó Sião, você que anuncia boas novas, sube ao monte alto. Ó Jerusalém, você que está, o Espírito Santo habitando em você. Sim, você, os trabalhadores, ou seja, da seara. Uma vez que os trabalhadores são poucos, a seara é muito grande, você aí, ó, que está trabalhando aí nesses dias aí, querendo angariar almas para Deus, você aí, que está dando testemunho de Cristo nesse lugar aqui, você que está sendo sal e luz aqui nesse lugar, você que está sendo perseguido, tendo tribulação e pedra de tropeço, e está glorificando o Senhor, você. É com esse que que Deus está falando. Ó Sião, você que anuncia boas novas, suba ao monte alto. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a voz fortemente. Levante-a, não tenha medo, porque quem é por você? O Senhor Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos.
Não tenha medo. Diga às cidades de Judá. As cidades. Cidades no plural. Está espalhado. Né? Ou seja, a gente sabe que a razão judaica muitas das vezes inclinava-se para os escribas e fariseus. Talvez estava falando para esses aí. Vamos lá. Eis aí está o seu Deus. Ou seja, você aí que realmente entrou por caminhos tortuosos, que não te levou a Cristo. Caminhos da iniquidade. O que é iniquidade? Aquilo que é contrário à equidade. Ou seja, a verdade de Deus. Você, sim, que buscou Deus, mas numa razão vinculada à razão do mundo, que não tem nada a ver, gente. Deus é controverso à razão do mundo. Enquanto o mundo está falando, vamos acumular, capitalismo, gente, capitalismo. Deus está falando, partilhe. Enquanto o mundo está falando, não, afasta as pessoas aí, gente. Você tem que largar a mão dessas pessoas, sim. Deus não falou, perdoe. É uma razão totalmente contrária do mundo, tá? Então, se você andou por caminhos tortuosos, buscou o Senhor, mas correlacionado à razão do mundo, que não tem nada a ver, tá? É para você que está falando aí. Ó, diga, cidade de Judá, eis aí está o seu Deus, o misericordioso. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço o dominará. Eis que o seu galardão está com ele. Diante dele vem a sua recompensa. Quem que é? Jesus Cristo. Olha para ele. Olha para Jesus Cristo, foca nele. Ele é a razão de tudo, do início, do meio e do fim. Foca nele, tudo que ele falou, foca nele. Vai valer a pena, gente. Vai valer a pena, porque você sabe muito bem que passou daqui é eterno, não tem mais volta. Ou você cai de ponta no lago onde está queimando fogo, enxofre, ou você vai para a festa realeza eterna. Ó, eis que o Senhor, versículo 10, eis que o Senhor virá com poder e o seu braço dominará, eis que o seu galardão está com ele, e diante dele vem a sua recompensa. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Quem? O bom pastor, o Senhor Jesus Cristo. Como bom pastor, como pastor, ele apacentará o seu rebanho entre os seus braços. Enfim, num abraço, gente. Quer coisa mais agradável num abraço do Pai, de Jesus Cristo, puro em amor, em misericórdia. Quer um abraço mais agradável daquele quando o filho pródigo estava vindo, ele murchinho lá, pai, pequei contra o céu, contra Deus, não sei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, deixa. Ele chegou, meu filho, abraçou, beijou ele correndo. Servos, traga uma veste nova, aliança nova, sandália nova. Esse meu e mande matar o bezerro gordo, porque hoje vai ter festa. Esse meu filho estava perdido e foi encontrado, estava morto e reviveu. Quem é o abraço mais gostoso que esse, gente? Corre para Deus então, a gente está perdendo um tempo, andando para lá e para cá, chorando, choramingando aí. Versículo 11, como pastor, ele apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, aquela ovelha perdida, machucada, ferida. Ele veio buscar aquela ovelha íntegra, que se vê carente da misericórdia de Deus. Sim, se vê pecadora, se vê machucada, ferida, oprimida. Está lá, caída, machucada, chorosa. Quer uma dica? Eu vou dar. Entra no seu quarto, fecha a porta e ore ao seu Deus no secreto. E se começar a fazer barulho para todo lado, porque realmente as trevas não querem deixar você chegar lá não. Põe um foninho, põe um louvor lá. Fale com Deus, chore com Deus, teu Pai. Fale com Ele. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo.
As que amamentam, ele guiará mansamente. Então, gente, você que encontrou o Senhor, que está vivendo dias novos, você que frutificou um novo filho em você, um filho para Deus, você, a qual morreu o velho homem, nasceu um novo homem, um filho de Deus. Deus está cuidando de você, vai cuidar, fique tranquilo. Não tenha medo da tribulação, a mão do Senhor nunca foi tão forte para cuidar desses filhinhos dele, tá? Fique sossegado. Versículo 12. Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Você sabe que a água, gente, águas na Sagrada Escritura é muito correlacionada a mover de Deus. Mover sob a ordem de Deus, né? Rios, mares, ou seja, rios de Deus, né? Ou seja, uma vez que sai o rio do homem, o rio do homem, o do Éden, o rio de Deus, e se difunde aqui na terra em 4 grandes rios: Pison, Gion, Tigre e Eufrates, cada qual com sua significância. Eu já falei várias meditações a respeito disso. E é o trabalho de Deus na vida de cristão em cada tempo da vida dele. Tá? Mover de Deus, né? Mares, por exemplo, onde estão os ambientes monstruosos? Enfim, onde realmente o ambiente monstruoso, onde está, enfim, o ambiente monstruoso é onde está o quê? As trevas. Por quê? Mas o que tem a ver com Deus, trevas? Quem é que tem autoridade sobre tudo e todos, inclusive sobre a treva? A treva tem que permitir, para dar 1 milímetro, gente. A treva tem que pedir, pô, Deus, eu posso andar um pouquinho? Pode, vai. E agora? Não, não gosta, fica aí, fica 1000 anos, tá bom, vou ficar. É assim que Deus faz. Deus tem autoridade sobre tudo e todo, inclusive sobre as monstruosidades, sobre o mar. Tá? Em correspondência, vocês sabem muito bem, isso é muito bem falado, apesar de não estar escrito na Sagrada Escritura, mas ter muitos argumentos que convergem a isso, não cai uma folha sem a permissão de Deus. Não acontece nada aqui nesse plano físico sem a permissão. No movimento, uma poeirinha do chão sem a permissão de Deus. Enfim, então, se o mover de Deus é influenciado, uma vez que também temos os significantes do Espírito Santo sendo água, e sim, ele que faz acontecer, né? Então, o mover de Deus está na palma dele. Lembra que quando Deus estendia a mão, a perna... então Deus vai estender a mão e exterminar aquele povo. Como é que é? Perna para quem pode, né? Sei lá como é que fala, né? Enfim, né? Então Deus vai estender a mão e mandar fogo. Então Deus vai estender a mão e salvar aquele povo, enfim. Na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, esse termo estender a mão é quando dá o gatilho. Quando realmente, agora já não tem mais, gente. Deus bateu o martelo e vai acontecer. Então, o mover de Deus está na mão dele. Ele faz acontecer, do jeito dele, que ele quer, né? Que na concha das suas mãos mediu as águas. Sabe que mediu é medida? Medida era uma latinha. Antigamente era uma latinha onde você colocava a medida, assim como vai comprar jabuticaba na feira, né? Uma medida, 2 medidas. Aqui, lembra que a latinha de óleo que tinha antigamente? Antigamente isso era herdado de como se comercializava antes. Era medida, que era um vasilhame, um potinho, né? Uma medida, né? Eu não sei quantos litros tinha, mas é uma medida, né? Enfim, ó, que na concha da sua mão mediu as águas, ou seja, as águas, tá todas as águas na mão dele, todas, tudo está sob a autoridade de Deus, todo mover que acontece aqui está sob a mão de Deus. Ele estendeu a mão, perna para quem pode, e vai acontecer, tá? E tomou a medida dos céus a palmos. E tomou a medida dos céus a palmos. Tomou a medida dos céus a palmos. Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha? Quem recolheu o pó da terra,
O pó da terra é a menor das partículas da terra. Posso vincular, sim, a partícula da matéria orgânica. Humus. Humus é um radical, ou seja, é um precursor da palavra humildade, que tem sua origem em humus, né? Então, veja, quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha, recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha. Você sabe que nós somos aqui, a gente sabe muito bem, o ser humano é corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Se eu posso vincular pó da terra, a palavra humildade, e vincular alguma dessas características, sim, se vincula à alma. Sim, porque a humildade é correlacionada à alma, uma característica da alma, daquilo que eu cultivei na minha alma. Ou seja, como é que está o vaso do oleiro? Opa, vaso, vasilha? Como é que é? Deixa eu ver aqui. Está humilde, é um vaso de honra, para a glória. Está orgulhoso, vaso de honra vai trincar no forno do oleiro. Um vaso de desonra, né? Está orgulhoso, está altivo, um vaso de desonra vai trincar no forno do oleiro. Bora lá. Tá, vamos embora. Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha? Enfim, corpo, alma e espírito. O que você acha que Deus vai levar para o céu? A sua alma. Recolheu num vaso de honra. É isso que ele vai levar. Corpo? Acho que não, Deus é espírito. Né? A espiritualidade é o que a gente vive, o Espírito Santo ou a carne. Então o Espírito Santo vai agarrar na sua alma e levar você para cima. É a única saída, gente. É a única saída. Ou você acha que a carne vai levar você para cima? Mas de jeito nenhum. Ou você está colado no Espírito Santo, ou... sei não. É perigoso. Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança. Como é que é? Olha, montes e colinas numa balança. Lembra aquela balança antiga? Você joga 1 quilo aqui, de um lado ali tem uma coisa leve. E daí você joga, vamos supor, gente, monte e colina é pesado pra caramba. Então você solta na balança funda na hora. Em resumo, os montes e colinas serão rebaixados, pronto, acabou. Vai afundar, vai cair, né? E não tem. Se você se manter orgulhoso, altivo, gente, não tem outra saída, gente. Vai ser rebaixado. Vai ser rebaixado, quer ver? Tá, isso aqui não quer dizer, olha, eu sou orgulhoso, eu sou altivo. É porque você quer, se você tornar humilde, pronto. Você não vai ficar sempre sendo rebaixado, não. Porque ao orgulhoso, ao altivo, Deus, ele faz rebaixar, ele faz passar aquele rolo compactador de solo e mói. Daí fica humilde, pronto. É isso, entende? Ele vai rebaixar, vai humilhar os orgulhosos, altivos. Como é que você fica humilde? Sendo humilhado, né? Tá. Versículo 13. Quem guiou o Espírito do Senhor? Quem moveu? Quem determinou? O Espírito Santo vai lá, aquele coração lá, converte ele. Aquele coração quebrantado, tristonho, está procurando ver uma saída. Vai lá, toca no coração dele. Vai lá, vai estar passando um caminhão lá falando, Jesus te ama. Toca no coração dele e ele vai falar, olha, Deus falou comigo, meu Deus do céu, não é possível, hoje que eu estava querendo me matar. Obrigado, Deus, glórias a ti, Senhor, tu és um Pai maravilhoso, realmente tu existes. Na real, gente,
O arado de Deus é no coração. Realmente, creio eu, que a maior parte da obra do Senhor, de quebrantamento do nosso coração, é no coração, né? Na dor, né? Daí quando a pessoa fala, Jesus te ama, numa placa de caminhão, não é nem ninguém falando, nem o ser humano, não. Placa de caminhão. Então, às vezes o Espírito Santo toca no coração da pessoa e ela se converte por uma placa de caminhão. E na real, gente, isso já aconteceu muitas vezes. Talvez a obra do Senhor não é muito bem difundida, porque não é no interesse do mundo. Mas já aconteceu muitas vezes. Então, quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele aconselhou? Com quem ele se aconselhou para que lhe se desse compreensão? Deus. Quem lhe ensinou a vereda da justiça? Ou quem lhe ensinou a sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. Veja, eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. Você viu aqui que ele dá expressão ao que está solitário, né? Realmente, né? Aquele que está isolado, excluído, rejeitado, sozinho, não está tão sozinho, não. Certamente, gente, certamente, no quebrantamento do coração dele, Deus está de olho nele. Vocês acham que essa galera na rua aí, não vou fazer partidarismo aqui não, só vou colocar uma situação de alguns casos. Você acha que nessa galera que está na rua, morando nas ruas, né, não tem ninguém por eles? Um engano seu, tá? Engano seu. Deus é por eles. Não estou falando pela... Claro, tem aqueles que estão arrebentados lá, mas são rebeldes, são orgulhosos, enfim. Não estou falando desse, tá? Olha para aquele humilde, né? Aquele que é humilhado, desprezado, esquecido o dia inteiro e vive uma vida dolorosa, excluída, sofrida, independente do que ele fez, mas está vivendo. Está assim, com o arado rasgando o coração dele. Em contexto que Deus revela a face aos humildes e vira as costas para o orgulhoso, soberbo. Na real, vou lançar uma aqui, você é repudiado, mas muito, mas não estou nem aí. Você quer uma bênção mesmo? Tá. Então fale amém. Para quando você der um dinheirinho no sinaleiro para aquele senhor judiadinho lá, tá com fome. Ele fala, Deus abençoe, meu filho, vai me ajudar muito. Fale amém para ele, tá? Às vezes você tá focado aquela galera que aparece na TV lá, que ora, que nem, enfim, que acontece muito milagre. Ah não, eu quero ir lá longe naquele lugar lá. Você já pensou quantos tapinhas nas costas que o cara recebe por dia? E quanto o ego dele é massageado, e quanto ele realmente se supre de vaidade, uma vez que é enaltecido o tempo todo? Ou seja, Deus revela a face ao humilde e vira as costas para o orgulhoso, para o altivo. Então tá, fica aí. Se você realmente quer um Deus verdadeiro, cola no humilde, tá? Tá. Eis que as nações são... Na verdade, gente,
A gente tem por certo que nações, elas estão muito relacionadas ao que está externo a Deus, ou seja, longe da realidade de Deus no Antigo Testamento, né? A gente sabe que Deus veio buscar os pecadores perdidos. Então pode se correlacionar essas nações. Ele vai ver aqui, olha, você aí, ó, que marginalizam você, que excluem você, né? Como se nações são consideradas como um pingo que cai de um balde. Você que está excluído, um pinguinho isolado lá. Enfim, uma ovelha perdida, pronto, acabou, né? Ou como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas, ou seja, aquelas que estão isoladas. Você sabe que ilha é aquela que está cercada por água, está isolada lá, né? Ele carrega as ilhas, né? Então, se você está se sentindo excluído, você que está marginalizado aí pelas conclusões desse planeta horrendo, de corações horrendos, de corações imundos, planeta de corações imundos, tá? Você que está sendo marginalizado aí, olha para ele, olha para aquele que falou, vinde a mim, todos vós que estão com o fardo pesado, e eu vos aliviarei, tirarei de você esse jugo pesado, e eu te darei um jugo suave, leve. Enfim, como um grão, ó, vou ler novamente, versículo 15. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. Pensa lá, voltando à balança, né? Tá lá um pozinho na balança, né? E da hora que vem, ele solta aquelas montanhas que afunda na balança e joga o pinguinho pra cima. É exatamente isso que vai acontecer, gente. Você, que estão pisando o tempo todo em você, apontando o dedo o tempo todo em você, estão excluindo, marginalizando você. Saiba, fique bem gravado no seu coração, tá sofrido, tá? O sofrimento tem presente, não se compara com a glória que há de vir. Em correspondência que os humilhados serão exaltados, exaltados serão humilhados. Pronto, acabou. Ou você acha que vai ser diferente disso, gente? Você acha que vai ter uma terceira realidade em relação a essa? Não. O Líbano não seria suficiente para o fogo, e os animais de lá não bastariam para o holocausto. A gente sabe que o Líbano, ele é um lugar de muitos montes altos, bonitos, altivos, né? Montes imponentes, né? Belos montes imponentes, com uma aparência, né? Com neve lá em cima, né? Enfim, com árvores também de alto valor comercial como cedro, árvores aromáticas. Em resumo, o que? Aquele que é belo, altivo, aquele que é enriquecido, aquele que nesse lugar aqui terreno é glorioso. Olha, realmente esse cara tem muita sorte. Tá, é para isso que ele está falando. Tá, vamos lá. O Líbano não seria suficiente para o fogo. Vai tudo para o fogo. O Líbano não seria suficiente para o fogo. Se continuar assim, vai. Se você, na real, gente, se aquele moedor de solo do senhor passar, não sei, e continuar pedra, mas vai para o fogo, não tenha nem dúvida. Realmente, se Deus não conseguir quebrantar seu coração e o Espírito Santo vir habitar nele, é para o fogo que vai, não tem nem... O Líbano não seria suficiente para o fogo, e os animais de lá não bastariam para um holocausto. Pode oferecer para Deus o que você quiser, se você não humilhar seu coração, pode colocar tudo quanto é animal, 1000 gado da fazenda lá, o holocausto do Senhor, não vai adiantar nada, entendeu? Os animais dele não seriam suficientes, não vai aceitar, não é aceito não. Deus não aceita nada de um coração orgulhoso, porque ele vira as costas para o orgulhoso. Diante dele, todas as nações somos diante dele todas as nações somos coisa que não é nada. A pessoa orgulhosa, gente, ela só pensa nela. Ela passa diante de um monte de gente na rua assim e fecha o olho, não quer nem na verdade nem aparece. A pessoa necessitada para o orgulhoso, para o altivo, é invisível, sabe? Ele treinou a cabeça dele para não ver, né? Diante dele, todas as nações são coisas que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Ele fala que nem existe.
essas realidades da pessoa, a galera necessitada, ele fala que nem existe, né? Então tá, sofrimento tem presente, não se compara com a glória que há de vir. Quem está sofrendo, glória. Quem não está, fogo. Ó, desculpa ser gordo assim, tá? Mas como que Deus quebrando o coração no sofrimento, tá? Se você não tá com o coração humilde, tá? Realmente, não, se tá com o coração orgulhoso, altivo, gente, não tenha dúvida, gente. Deus revela, esconde a face por orgulhoso, vira as costas. Por que você acha que ele vai levar para uma pessoa que já virou as costas faz tempo? Tá. Tá. 18. Com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês podem confrontar? Com que imagem vocês o podem confrontar? Com que imagem vocês o podem confrontar? Então, você vai enfrentar Deus com que imagem? Aí, agora vem a pergunta lá, a sua cara é de metal ou de pau? Vocês vão entender. Quanto à imagem, ele vai falar dois tipos de imagem aqui, tá? Quanto à imagem, a imagem, ó, aquela imagem, esta é moldada pelo artífice. Enfim, artífice é o criador. Ele moldou lá um padrão de imagem, né? Depois o ourives o reveste de ouro. Quem é ourives? Aquele que lida com o ouro, perito de ouro. Vamos pôr, o ouro a gente sabe que tem significado de realeza, o perito da realeza, né? Quem é o perito da realeza? Aquele que é aceito pela realeza como seu servo humilde. Tratando-se que realeza, a qual eu busco vincular aqui, é de Deus, Deus aceita no seu reino humilde, tá? Vamos lá. Então, vou ler de novo, ó. Quanto à imagem, esta é moldada pelo artífice, tá? Depois, o humilde, aqui tá falando, depois o ourives a reveste de ouro. Mas eu vou falar assim, o humilde, aquele que é o servo do reino de Deus, enche de ouro nessa imagem, né? Em outras palavras, o pobrezinho, aquele que eu falei, que ele nunca foi num restaurante, ele nunca foi num hotel. A quem que ele está bombeando recursos para cima, dinheiro lá? A altivo, o monte. Está enchendo de ouro a casa dele, né? Então, de fato, vou ler de novo para ficar de você entender. Pode parecer que está confuso, vamos lá. Ó. Quanto à imagem, aquela imagem, esta é moldada. Então, Deus faz um escopo dessa imagem, né? O Criador faz um escopo dessa imagem. Daí depois vem o ourives, o servo da realeza, o pobrinho, que trabalha e enche de ouro o altivo, tá? Né? O reveste de ouro. E forja correntes de prata para ele. Correntes de prata. Forja. Você sabe que forja é uma técnica em que você deixa metal mais resistente, técnica. Então tornou a corrente mais resistente de prata. Sabe que prata no significado bíblico é ligado a dinheiro, né? A riquezas, né? Então, vou ler novamente para entender. Vamos lá. Ó. Tá. Tá aqui o pobre. Tá, perdão. Quanto à imagem, aquela imagem, esta moldada faz um padrão inicial. Deus faz um padrão inicial dela de escopo dela. Daí depois vem o pobrezinho, trabalha para ele e enche a casa dele de ouro, né? Inclusive forja para ele, pelo fato dele estar enriquecido, preso o dinheiro. Ou seja, a corrente de prata, a corrente prende ele, né? Uma corrente muito resistente, forjada. E é resistente mesmo. Tipo qual? Tipo a corrente do ouro do que correntava o jovem rico, né? O jovem rico, né? Corrente de prata, né? Qual que é a situação? Então o jovem rico chegou para Jesus e falou: ó, bom mestre, quem que é bom? Só Deus é bom. Deus falou assim para ele: que devo eu para herdar? Enfim, Jesus Cristo falou: que devo eu fazer para herdar o reino?
Siga os mandamentos. Senhor, eu já faço isso desde a minha infância, desde a minha mocidade eu já faço isso. Essa quer ser perfeito. Vende tudo o que você tem e dê para os pobres. Opa, dá o dinheiro, falou o que para ele? Você está ligado quando o pai vai chamar seu filho na rua? Vem, menino! Agora, vem puxando pela orelha o dinheiro. Então o dinheiro correntou ele, não. Sai daí, vaza daí. Não quero sair não, meu servo, né? Meu servo, você não vai ficar aí não, vaza daí. Então o dinheiro foi puxando. Por isso que o jovem rico saiu triste. A corrente de prata saiu puxando ele, né? E é exatamente isso, gente. É exatamente isso. Tá. Tá. E forja a corrente de prata para ela. O pobre, agora vai falar da imagem do pobre. O pobre que não pode fazer tal oferta, realmente. Deus, pobre hoje, gente, ele só tem dinheiro para comprar arroz, feijão e malemar pagar aluguel, né? A gente sabe que essa é a realidade. Não adianta fechar os olhos para essa realidade, para a maioria das pessoas, tá? E na verdade, gente, eu quero vincular o pobre sendo humilde, tá? Porque o pobre, arrogante, é a mesma coisa que rico. É a mesma coisa que o jovem rico. Tá? O pobre que não pode fazer tal oferta, escolhe madeira que não apodrece. Opa! Uma madeira que até hoje a gente vê imponente lá, madeira de Cristo. É, a cruz. Para fazer a imagem, o pobre escolhe a cruz. Ele abraça a cruz dele e vai. Fazer a imagem e semelhança de Deus, abraça a cruz. Para ser a imagem e semelhança de Deus, abraça a cruz. O pobre que não pode fazer tal oferta, escolhe madeira que não apodrece. E procura um artífice perito, um carpinteiro. Quem que era carpinteiro? É Jesus Cristo. Para fazer uma imagem esculpida que não oscile, que vai reto. Que olha só para Jesus, que não fica zanzando para lá e para cá, que nem barata tonta, não. É só Jesus. O pobre humilhado só tem Jesus na cabeça, gente. Né? É esse aí. É, humilde. E na verdade, gente, estou falando quando fala Jesus aqui, eu estou falando tudo que Jesus disse, a realidade de Jesus, o que Jesus era, ensinou, enfim, não estou falando simplesmente no nome de Jesus, não estou falando que você tem que escrever Jesus Cristo em todo lugar da casa, não. Eu tenho que falar que você tem que olhar para a realidade de Jesus. Tudo que ele falou, ele serve muito bem para ajudar a carregar a cruz do pobre. E esse é o caminho, gente, não tem outro caminho, não. Tá, versículo 21. Será que vocês não sabem, aqui ó, vou ler o 20 e depois o 21, o pobre que não pode fazer tal oferta, escolhe madeira que não apodrece, procura um artífice perito para fazer uma imagem esculpida que não oscile. Será que vocês não sabem? Será que vocês não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não entenderam? Atentaram para os fundamentos da terra? É, realmente. Naquela época, até hoje está muito cego. Jesus veio do céu. Gente, ó, não entenderam nada, pai. Vai, filho, vai lá e desenha. Fala, mas desenha. Mostra, muito bem mostrado como é que tem que fazer. E até hoje estamos não entendendo, tem pessoas que não entenderam nada. Né? Enfim, será que vocês não sabem? Será que vocês não ouviram? Será que vocês não sabem quem é o perito? Será que vocês nunca ouviram o que o perito falou? Será que vocês não sabem o que ele falou? Não, gente. Das realidades que ele falou? Enfim. Será que vocês não sabem o que Jesus, não sabe quem é Jesus, o que ele é, o que ele viveu, e como ele viveu, como ele demonstrou a vida dele e o que ele fez? Será que vocês não sabem? Será que vocês nunca ouviram realmente a realidade de Jesus? Será que isso não lhe foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo?
Vocês não atentaram para os fundamentos da terra. Ele é o que está sentado sobre a cúpula da terra. Enfim, está sentado sobre a cúpula porque ele tem autoridade. Tá? Depois ele vai falar aqui de qual terra. Ele, Jesus Cristo, tem autoridade sobre tudo e todos. Quem está com ele é favorecido por ele. Ó, ele que está, é o que está sentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. A terra cujos moradores são gafanhotos. Sabe que lá em Apocalipse 9, fala-se da quinta trombeta e fala-se de gafanhotos comparando a demônios. Então tá, vamos vincular esse sentido de frase. Então, ele é o que está, ele tem autoridade sobre a cúpula da terra, cujos moradores são, enfim, é uma terra horrenda, tá? Enfim, coração horrendo, coração imundo. Jesus Cristo tem autoridade sobre você. E saiba que Jesus Cristo está com os pequeninos. Então, se os pequeninos estão com Jesus Cristo, saiba que espiritualmente os pequeninos têm mais vezes que você. O altivo, orgulhoso, que está com o coração cheio de demônio. É ele quem esteve, é ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Enfim, Jesus Cristo. É ele quem estende o céu como cortina. Abre e fecha a hora que ele quer. E os desenrola como tenda para neles habitar. Enfim, desenrola os céus como tenda. Né? A gente sabe que é assim como o tabernáculo era uma tenda, um lugar de encontro com o Senhor. Jesus Cristo é quem desenrola um lugar, ou seja, providencia o ambiente para estar na morada celestial. Jesus Cristo. Em outras palavras, se você quer entrar na sala do Santo dos Santos, está habitando com Deus. Se você quer ser uma Jerusalém celestial, onde Deus está habitando ali com você, cola em Jesus Cristo. Olha para Jesus Cristo. É Ele a referência. Ele que desenrola. Ele que fala, esse aqui eu aceito morar com ele, esse aqui eu não aceito. É ele que faz. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade o juiz da terra. Realmente, gente. A pessoa altiva acha que tem poder aqui, é engano dela. É a aparência, tá? Porque é como a erva verde, que um dia tá verde, outro dia seca, outro dia não existe mais. Em resumo, falar 1000 vezes, ainda vai ser pouco. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo tem autoridade sobre tudo e todos. Não acontece nada aqui nesse plano físico sem antes Jesus Cristo. Pode mandar bala. Pode bater o martelo. Não acontece nada. E quem está com Jesus Cristo? Os pequeninos. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco. Ou seja, está falando aqui dos príncipes e juízes da terra. Né? Os altivos, orgulhosos, prepotentes. Aqueles são, acho que é dono de tudo e dos pobres também. Né? Então, aqui está, para isso aí que vai falar agora. Ó, mal foram plantados e semeados, ou seja, mal começou ali crescer, ou seja, se tornar altivo, ele se tornar, aparecer, né? Mal começou a aparecer, mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, ou seja, começou a crescer um pouquinho ali, o que acontece? Já secam, quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. Pronto, que sopro é esse? O hálito de Deus, pronto, acabou.
É simples assim. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual, diz o Santo Senhor Jesus Cristo. Levante os olhos para o alto e vejam. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Vou ler novamente explicando. Levante os olhos para o alto e vejam. Olhe para Jesus Cristo naquele madeiro. Quem criou estas coisas? A razão daquele que está no madeiro. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas. Estrela, gente, a gente sabe que a estrela ela é luz. O sol é uma estrela, ele emite luz. Quem é que é luz do mundo, sal da terra, luz do mundo? Os filhos de Deus, os pequeninos, os humildes. Né? Ele faz sair o exército dele, é esses daí, os humildes. Né? Todas bem contadas, ele sabe exatamente a quantidade. Afinal, Jesus Cristo, eu vim buscar todos o que o meu Pai me confiou. As quais ele chama pelo nome. Na Sagrada Escritura, irmão, Deus dá apreço a nome aos filhos dele, tá? Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. E de fato, gente, não vai faltar não. Porque Jesus Cristo falou, eu vim buscar todos aqueles que meu Pai me confiou. E você acha que ele não vai levar? Você acha porque ele está tão focado, tomando vinagre naquela cruz lá? Ele falou, tenho sede, deram vinagre. Sabe o que é aquele vinagre? Aquele vinagre era usado para limpar as excretas, que ficavam cheiro fétido quando aqueles bandidos lá, aqueles criminosos lá era agredido e crucificado. Era para isso. E Jesus Cristo bebeu. Você acha que ele bebeu calminho? Você acha que ele não sabia o que ele estava fazendo? Ele estava convicto que viria buscar todos o que o Pai dele confiou a ele. Deixa eu ver. Tá. Versículo 27. Por que então você diz, ó Jacó? Quem é Jacó? Na Sagrada Escritura, a referência de Jacó, aquele que buscou Deus de todo o coração. Aquele que lutou com Deus e com os homens e venceu a luta. E Deus chamou de Israel, falou, meu povo, esse que está buscando eu de todo o coração. Esse humilhadinho, pisadinho aí, que mesmo na humilhação vem me adorar. Acorda de madrugada para me adorar, esse aí. Será que você não... por que então você diz, ó Jacó? Está falando para você, Jacó. Por que você diz, ó Jacó? E você fala, ó Israel, o meu caminho. Por que você fala isso, Jacó? E por que você fala isso, ó Israel? Israel, meu povo. O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não está uma galerinha entristecida aí, clamando a Deus e achando que Deus virou as costas para ele? Engano seu. Será que você não sabe nem ouviu? Será que você não sabe nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Então, irmãozinho, você que está aí, ó, judiado, esquecido, humilhado, desprezado, coração quebrantado, vou falar para você. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Como que ele faz isso? Uma palavra com 3 letras, chamada paz. A paz que excede todo entendimento. Me fala, como é que você tem força? Judiado, humilhado, pisado, esquecido, desprezado,
para acordar de madrugada, para glorificar o Deus, o vivo, através da força que Ele te dá, chamada paz, que vem pela graça do Espírito Santo. E certamente o que espera no Senhor, se você está assim, se você está focado em Jesus, colado em Jesus, independente da tribulação, das pedras de tropeço, independente das perseguições, está no caminho certo. Olha lá, quer ver? Ó, Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sim, Ele dá a paz. E na real, gente, Ele só dá àquele que o busca. Por quê? Como que Deus fala que vai deixar ser encontrado? Que na verdade a paz vem de Deus, a paz do Senhor, do Deus, que vem através pela graça do Espírito Santo. Graça. Graça é presença. Para você ter presença, você tem que encontrar Ele. E Ele fala, se me buscarem de todo o coração, coração íntegro, tá? Íntegro, todo o coração. Tipo assim, tá tribuloso o teu dia, né? Tá, cheguei em casa, quer saber? A galera tá chamando eu para ir para refrescar a cabeça, minha cabeça tá muito. Mas na verdade, eu vou para um lugar realmente que eu sei que eu vou encontrar Ele. Eu vou entrar no meu quarto, vou fechar a porta, orar meu Deus no secreto. De coração total para Deus. E normalmente nós realmente rendemos o nosso coração para Deus quando só temos Ele. E na verdade, gente, quando você tem muitas opções, seu coração não é totalmente de Deus. Deus fica numa parcela. Mas Deus falou, se me buscar de todo o coração. Ou seja, quando você vai focado, sabendo que a sua única e realmente efetiva esperança que vai dar certo é Deus, pronto. Ele revela a face para você. Que você vai focado, que você vai encontrar Deus lá. Que você fica nas madrugadas lá. 1 mês, 2 meses, 3 meses focado, mas não vou desistir porque é uma promessa, gente. Deus não falha. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para voltar para trás. Ele vai se revelar a você e Ele vai te dar a paz. Para você, sim, superar todas as lutas. E sim, isso te exaltará. Isso te fará de humilhado, exaltado. Porque a mão dele vai estar com você e falar, você é meu filho. E realmente, eu cuido de você. Pronto, acabou. Então, versículo 30. Os jovens se cansam, se fatigam, os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, rapidinho, assim como naquela balança, aquele pozinho sozinho lá, ou seja, caiu os montes, subiu rapidamente. Os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados. Então, sobem como asas, como águia, rapidinho, correm e não se cansam, porque tem a paz de Deus. Em meio à tribulação consegue dormir, consegue raciocinar, consegue comer tranquilo, consegue ter tempo para a família. Em meio à tribulação, gente, são protegidos pela mão de Deus, são protegidos pela paz de Deus. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Pronto, acabou. É isso, gente. Em resumo, mensagem de consolo. Se você está humilhado aí, quebrantado, pobrezinho, ou seja, sabe que Deus vai te exaltar. Busca Ele, olha para Ele, corre para Ele, continua nesse caminho, Deus vai te exaltar. Deus é fiel e justo para cumprir todas as promessas dela. E se Ele prometeu, gente, que se você buscar Ele de todo o coração, você vai encontrar.
entra no seu quarto, fecha a porta e chore para Deus, fale com Ele, clame a Ele. Não fica choramingando no Facebook, não, entra para Deus. Ele é que vai te dar realmente a efetiva cura, gente, a efetiva saída. Ele que vai enxugar suas lágrimas de verdade, como um pai, como um amigo, como um bom pastor. O mundo está cheio de mentira. O mundo está cheio de armadilha. Corre para Deus. Corre para o bom pastor. Era isso que eu queria falar. A gente está vendo que estamos vendo tribuloso, mas a gente está perdido que nem barato, mas corre para Deus, gente. Corre para Jesus Cristo. Você sabe que o derramamento do Espírito Santo está ocorrendo. Mas você tem que buscar também, você tem que fazer a sua parte, gente. Jesus Cristo não vai laçar você, não, vem aqui. Não, você busca Ele. Se me buscar de todo o coração, eu me deixarei ser encontrado por vocês, gente. É uma promessa e Deus é fiel para cumprir a promessa. De todo o coração, foca nele. Pega Ele, a coisa mais importante da sua vida, pronto, acabou. Ele que tem a saída das suas situações. Ele que pode dar cura para você, enxugar suas lágrimas, dar força para você. Só Ele não tem outra razão. É Deus que está falando. Você acha que Deus ia falar uma coisa adversa? É Deus que está falando aqui nessa escritura. Como se iniciou aqui, olha. Pois a boca do Senhor o disse. Profecia de Isaías. Pronto. Não é eu que estou falando, não. Tá? Mas é isso que eu queria falar. Vou fazer uma oração. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te adoramos, te glorificamos, ó Deus bondoso, verdadeiro, de infinita misericórdia. Sim, não importa por onde teu filho passou, o que ele fez, a sua misericórdia é infinita. Pois se tu, Senhor, se tu falar pra gente, perdoe vocês 70 vezes 7, então será que tu não ia fazer isso, Senhor? Será que sendo tu, mestre, nos iria ensinar algo que tu não faria? Sim, Ele é um Deus de infinita misericórdia. Basta você entrar na presença dEle e clamar a Ele. Pai, me perdoa, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Pronto. Se for de sinceridade de coração, Ele lava os seus pecados. Se você está quebrantado, humilhado ali, pisado, assim como aquele bandido na cruz estava arrebentado, falou, Senhor, lembra-te de mim quando chegares lá. Ou seja, Jesus Cristo, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus Cristo falou, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Mas fale para Ele, gente. Ele não vai forçar você a falar isso, gente. Você tem que buscar, fale para Ele, peça perdão. A vida está no fundo do poço. Então, gente, só tem, ou você fica aí, ou você fala com Ele, gente. Não tem outra saída. Fala com Ele, pede perdão para os pecados seus. E Ele vai falar, igual aquela mulher também, adúltera lá, que os escribas fariseus estavam moendo em cima dela com pedra, querendo tacar pedra. E aí Jesus Cristo falou, mulher, uma vez que Jesus Cristo falou, tocou eles, falou assim, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Eles foram vazando. Depois Jesus Cristo falou para ela, mulher, onde estão eles? Alguém te condenou? Pois eu também não te condeno, vai, não peque mais. Pronto, acabou, gente. Conserta a sua vida, tá na lama, faz que nem um filho pródigo, realmente, eu tô aqui ferrado, nem a comida dos porcos tem para comer. Quer saber? Vou me arrumar, vou falar pro meu pai lá, vou treinar um texto que, pai, pequei contra Deus, não sei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, chega miudinho perto de Deus, gente. Deixe pelo menos ser um dos seus servos. Não chega dando de dedo em Deus, não, gente. Não fala, Deus, por que você fez isso pra mim? Quem é você para estar na altura de Deus, para dar de Deus? Chega moidinho, fala realmente, Deus, eu fiz errado, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, Deus terá misericórdia, porque a misericórdia dele é infinita.
Você sabe que é infinito? Não tem nem como presumir com número, porque é infinito. É infinito, não sei, enfim, não tem como. É mais grandioso que 4 trilhão, 1 trilhão, é infinito. Não tem como. Enfim, é infinito. A misericórdia de Deus é infinita. Clama a Ele. Ele vai ter misericórdia de você. Enfim. Pai, em testemunho, ó Deus, de que muitos dos teus filhos estão na lama, no fundo do poço, ó Deus, e que tu sabe quem são seus filhos, sabe quem tem misericórdia no coração, sabes aqueles que são de coração bom, sabes quem são aqueles que são capazes de amar. Mas o mundo, Senhor, o mundo os violentou severamente ao ponto de esquecer disso deles, ó Deus. Tirar dele a identidade de que é filho teu. Tirar deles a identidade de pertença ao teu reino, Senhor. Tirar dele o merecimento de herdar a sua glória. Eles estão realmente como afligidos, violentados, como essas ovelhinhas machucadas que o lobo feriu, Deus. Tem compaixão dos teus, tu sabes quem são, tu chama eles pelos nomes, Senhor. Pai, em testemunho também, conforme diz a profecia para esses dias, sim, que é de Joel, capítulo 2, que uma vez que a tua igreja, o teu povo, ó Jacó, Israel, tivesse realmente esmorecendo, perdendo a vitalidade, ó Deus, tu mandaria grandemente o Espírito Santo para reavivar a sua igreja, ó Deus. Para avivar, dar força a ele, paz. Assim como nós lemos aqui, que tu, Senhor, daria força, daria sustento a esse, Senhor, que eles correriam e não se cansariam, caminhariam e não se fatigariam, Senhor. Sabemos que o caminho de Cristo é tribuloso, Senhor, assim como ele sofreu tribulação, ele falou que nós também seríamos tribulados, Senhor. E só tu para nos dar força, vede, Senhor, como muitos pararam no meio do caminho, lastimados pela crueldade do lobo, Senhor. E só tu, Senhor, assim como nós limos nessa profecia, que tem a propriedade de os dar a força para se levantar, caminhar e correr sem se cansar, Deus. Assim tem compaixão dos teus, ó Deus, tem compaixão. Tem testemunho que já estamos vivendo nesse tempo, Senhor. A sua igreja padecida, as ovelhas caídas, machucadas pelo caminho, Senhor. Se for da tua vontade, Pai, que se cumpra, Pai. Profetize em nome de Jesus, que se cumpra a profecia de Joel. E que haja um grande derramado do teu Santo Espírito, Senhor. Ajudando essas ovelhas machucadas e feridas, Senhor. Sim, que o Senhor Jesus Cristo, o Salvador, venha, o bom pastor, venha pacificar esse rebanho de ovelhas feridas. Sim, ó Deus, tem compaixão dos teus. Clamo a Ti em nome de Jesus. E seja feito tudo conforme o Teu querer, que é bom, perfeito e agradável, Deus. Amém. Amados, sempre oro aqui em correspondência com Romanos 8:26, ou seja, o Espírito Santo ora em nós por gemidos inexprimíveis, né? E quando nós não sabemos o que orar, literalmente, sim, posso entender que eu falar aqui palavras que não têm expressão significativa, sons que não têm expressão significativa e que eu não sei o que orar, que realmente são, enfim, aqueles que não sei quem está assistindo eu, orando conosco, comigo aqui, e não sei o que ele precisa, realmente não sei. Mas em testemunha Romanos 8:26, ó Deus, em que o Espírito Santo ora quando não sabemos o que orar e ora em gemidos inexprimíveis. Irei expressar palavras aqui que não sei o significado. Movido por fé, clamo a Ti, ó Deus, que o Teu Santo Espírito venha orar em mim por esses que estão orando conosco, ó Deus, em correspondência, em testemunha a Romanos 8:26, Senhor, ao que está escrito. Clamo a Ti em nome de Jesus, ó Deus.
Yajamando Sayalas, Godot and me on Chitisho Hagera, Rumino Daratash. Naman Mutashukal or Lohan, the Menario Toshia Cabera, Lotira, Tenogenosh. Lora Mino Cateshu, Miniam Begai, Gatere or Commendotish, not Dora Nigamit Nora yet. Jona Matinga Durlos. Not Hamagalan do not tishil. Get it is no man or latano canoratat. Imi hamimos nakaro tishila teriot. Ganameno tashuki or latu germinant. Nonna tashet nimino tash. La karate shiro leminian tamiandos. Jenakador lot. Yogi mian biela shiet dinga ratet. Not the high kiss your latte and at those nine twila tanegas general mena calor meno memasia queria rotoyeros genal miantes nor la camenor letos geni timino na la repenian catos lormano tanodat. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus. Tchau, tchau.